Acontece que a depressão é, na verdade, uma fome por despertar espiritual. Essa fome, assim como sentimos fome de comida, é o corpo, a mente, a alma, gritando por uma consciência expandida. Isso nos impulsiona em uma busca, e todos nós a temos. Ninguém é deixado de fora. Ninguém é não espiritual. Você pode rastreá-la em seus genes. Isso é seu. Mas, como descobrimos, Professora e fundadora do Instituto de Espiritualidade Mind Body, no Teachers College, na Columbia University, Best-seller do New York Times, uma das principais especialistas nacionais em saúde e espiritualidade, doutora Lisa Miller. Como psicóloga clínica, fazendo todos os estudos de ressonância magnética e trabalhando com indivíduos que passaram por isso, existe alguma outra maneira de sair da dor e do sofrimento além de buscar uma prática espiritual? não há maneira melhor de sair do desespero do que despertar espiritualmente. É um universo simbólico e estamos sendo comunicados o tempo todo. E somos feitos para ouvir. Então, como psicóloga clínica, o que você diria que é o processo de manifestar seus desejos espirituais? Eu diria que é a abordagem do Lewis, que é... Bem-vindo de volta, amigos. Lewis Howes, aqui. Temos um episódio poderoso com a doutora Lisa Miller falando sobre a ciência e os sinais espirituais das sincronicidades e como realmente transformar sua vida de uma forma científica e de uma forma espiritual, combinando os dois usando sua experiência como psicóloga na ciência e também na espiritualidade e como aplicar isso na sua vida. Será poderoso. Há uma coisa que ela menciona aqui, a diferença entre um cérebro desperto e um cérebro deprimido. Se você sentir ansiedade, estresse ou depressão, ela fala sobre como transformar isso de uma forma muito poderosa. E muito mais. Se você está gostando, não esqueça de curtir este vídeo aqui. Deixe um comentário abaixo sobre o que mais te marcou. Inscreva-se no nosso canal, por favor. Espero que você goste deste episódio. Bem-vindo de volta à The School of Greatness em português. Muito animado com nossa convidada e a conversa que vamos ter. Temos a doutora Lisa Miller aqui e estou empolgado com isso. Tenho uma citação que quero compartilhar com vocês primeiro. Essa citação que você disse: "E se a condição que patologizamos e diagnosticamos como depressão é, às vezes, na verdade, fome espiritual. Uma parte normal e geneticamente derivada do desenvolvimento humano que não é saudável abafar ou negar." Doutora Lisa, você tem um bacharelado de Yale, um doutorado da Universidade da Pensilvânia e é professora de Psicologia e Educação na Universidade Columbia. Você também é a primeira cientista a publicar um artigo revisado por pares sobre espiritualidade e saúde mental nas 2 primeiras décadas da vida humana. Estou tão grato por você estar aqui. Acho que há uma grande doença dentro da sociedade onde a depressão e a saúde mental estão em um ponto alto em termos de sofrimento, tristeza e em um estado enfraquecido de energia para muitas pessoas. Acho que especificamente uma grande proporção da nossa juventude. E você fala sobre muitas das diferenças entre um cérebro desperto e um cérebro mais deprimido. Você tem estudado isso há muito tempo. Você tem pesquisas científicas e práticas espirituais e combina isso junto, o que eu acho tão poderoso. Eu queria te perguntar primeiro, qual é a diferença entre um cérebro desperto e um cérebro deprimido? E como alguém que sente o peso do mundo, a ansiedade, pode lidar com isso? Depressão, TDAH, quaisquer desses sintomas. Como podem começar a transformar esses sintomas, ou essas sensações, ou esse peso emocional em paz e mente aberta? Então, metade dos Estados Unidos e metade da maioria do mundo pós-industrial está deprimida. Sério? Temos um suprimento de alimentos sem precedentes. Temos uma qualidade de atendimento médico sem precedentes. Somos uma sociedade muito bem abastecida. E ainda assim, nossa vida interior dói, machuca. E a depressão não é apenas sentir-se triste. A depressão pode ser uma irritação. Muitas vezes as pessoas estão rabugentas ou hostis. A depressão pode ser a sensação de pavor nos invadindo. E a ansiedade como um bicho-papão. A depressão pode ser não querer comer, ficar deitado na cama, não ter disposição. Então, a depressão não é apenas tristeza. É realmente te desligar. E por muito tempo, durante a maior parte do século XX, as pessoas diziam: depressão, bem, podemos ver que ela tem correlações biológicas. Podemos ver que há correlações no cérebro. A depressão, isso é uma doença médica. Sempre e somente. Uniformemente. Mas, você sabe, há essas pessoas que são religiosas ou espirituais e religiosas.
Isso pode ser bom para elas, mas a visão do século XX, em grande parte da saúde mental, era de que isso é, de alguma forma, um band-aid ou uma muleta. A religião ou espiritualidade. É, de certa forma, uma muleta. Esse é agora o ponto de vista ultrapassado, mas foi muito prevalente por muito tempo. O que agora sabemos pela ciência é que, assim como a depressão tem correlatos neurais, nossa consciência espiritual também tem correlatos neurais. Podemos rastrear no cérebro os circuitos que sustentam uma relação transcendental. E isso é verdade. Não importa qual religião você tenha ou se não tem religião nenhuma. Então, seja eu hindu, católico, cristão, muçulmano, judeu ou espiritual, mas não religioso, os mesmos circuitos se ativam quando percebo uma relação sagrada e transcendente. Sinto uma unidade com a vida. Eu posso sentir que a natureza é meu santuário. Posso dizer que Deus, Jesus, Hashem ou Alá caminham comigo. No entanto, eu entendo o relacionamento transcendente. Estou usando meu cérebro desperto. Há um cérebro desperto. 7,2 bilhões de pessoas na Terra têm o mesmo cérebro desperto. Mas por que suprimimos nosso cérebro desperto? Muitas vezes, a depressão não é sempre uma doença médica. Na verdade, quando olhamos, 2/3 das vezes, a depressão não é uma doença médica. Você pode rastrear seus correlatos biológicos, assim como pode rastrear os correlatos espirituais, mas isso não a torna uma doença. Quando você está levantando pesos, pode rastrear os correlatos biológicos. Isso não a torna uma doença. É uma força, certo? Bem, acontece que a depressão é, na verdade, uma fome de despertar espiritual, pelo menos 2/3 do tempo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que ela me deixou? Por que eu perdi meu dinheiro? Eu me sinto horrível. Ontem estava tudo bem. Essa fome, assim como estamos com fome de comida e estamos com sede, é o corpo, a mente, a alma, tudo é um só gritando, para uma maior consciência. A vida como estou vivendo, a vida como estou vendo, tornou-se muito pequena. E assim como eu cresço em altura, peso ou maturidade, ou meus olhos mudam à medida que envelheço, nossa vida espiritual também muda. Todos nós. Como a sua vida espiritual evoluiu desde a juventude até agora, especificamente após estudar a ciência da espiritualidade? Então, quando eu tinha talvez uns 19 anos, me apaixonei pela primeira vez. Estava completamente apaixonada. Eu não podia acreditar. Nunca tinha me apaixonado antes. E ele era perfeito. Parecia uma escultura em um museu. Muito bom. Ele achou que eu era tão interessante. Eu achei que ele era tão interessante. E ele disse, eu te amo. Eu disse, você me ama? Eu te amo. E isso foi depois de 3 meses. Depois de 5 meses, ele terminou comigo. Uau, devastador. E eu não conseguia entender. Eu realmente não conseguia entender aos 19 anos. Você sabe, eu pensei, bem, espere um minuto. Você disse algo, eu senti, você sentiu, e então você terminou? Como pode isso, né? Sim. Certo? Então o amor não é real, o amor é impermanente. E vamos chamar esse pobre coitado de Jason. Jason é real? Nós mudamos? Podemos contar uns com os outros? O que Ele contamos? estava mentindo para mim? Por que isso aconteceria comigo? Então eu acho que ele estava dizendo a verdade. E ele achava que estava dizendo a verdade. Ele mudou. Isso me chocou, uma sensação avassaladora de que nada é permanente. Espere um minuto. Espere um minuto. As coisas que eu quero tanto na vida, amor, são impermanentes. E isso me levou, aos 19 anos, a uma espiral descendente e uma busca. Espere um minuto. O amor é permanente? As pessoas são permanentes? Sobre o que realmente somos. E fiquei cada vez mais preocupada com a natureza existencial da vida aos 19 anos. E foi muito deprimente. Comecei a ficar cada vez mais chateada, cada vez mais deprimida, sem dormir, ansiosa. Eu ficava acordada e meio que olhava pela janela e me perguntava. Então pensei, sabe, eu realmente tenho que ir a um terapeuta. E aos 19 anos, fui a um terapeuta. E o terapeuta disse, o que te traz aqui? E eu disse, bem, eu não sei, sabe? Toda a minha vida me senti conectada a Deus e senti uma presença mais profunda na vida. E ultimamente, eu simplesmente não sinto isso. E eu estava apaixonada. Mas o amor acabou e eu simplesmente não sei o que é real. Qual é o objetivo de tudo isso? Qual o ponto, né? E o terapeuta disse, seu pai estava lá para você quando você era pequena? E eu pensei, sabe de uma coisa? Meu pai realmente estava lá para mim quando eu era pequena. Não é sobre isso. Esta não é uma história sobre minha infância. Esta é uma história sobre uma busca pela verdade. E pelo menos eu tive o instinto de dizer, preciso de um novo terapeuta.
que é o que você deve sempre fazer se não se sentir à vontade com seu terapeuta. Interessante. O terapeuta número 2, de um psicodinâmico para um terapeuta cognitivo que trabalha seus pensamentos. E lá estávamos nós. E eu disse, sabe, eu simplesmente não sei se há significado na vida, se há algum valor na vida. E isso, na época, era visto como nada além de sintomas secundários de uma depressão médica mais profunda. Mas um terapeuta cognitivo, ele pensa que você pode resolver mudando seus pensamentos. E então eu disse, simplesmente não sei se a vida tem valor. Eu não sei o que é real. E ela disse, você não sabe se a vida tem valor devido à baixa autoestima. Eu disse, estou envergonhada de admitir que me sinto bem comigo mesmo. Eu não sei se a vida tem sentido. Não era sobre mim mesmo. Interessante. E isso continuou e continuou, porque naquele momento ainda não havia uma ciência que mostrasse que há, na fase de adulto emergente, uma busca pelo que é verdadeiro. E não é fácil. Uma busca por um significado mais profundo na vida. E se houver, qual é o meu caminho? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Exatamente. Se alguém está se sentindo completamente deprimido, ou com sintomas de depressão, ou apenas um peso emocional que não consegue tirar das costas. E eles estão pensando consigo mesmos, o relacionamento em que estou não está funcionando. Ou estou entrando em relacionamentos, estou saindo deles, e eles simplesmente não parecem estar funcionando. A carreira que estou seguindo está apenas drenando minha energia. Eu não me sinto saudável, não me sinto bem. Eu tenho muitos pensamentos negativos constantemente, e é difícil tirar esses pensamentos da minha cabeça. Como alguém começa a encontrar significado e propósito quando não tem ideia de por onde começar? Bem, eu acho que a terapia é valiosa, mas é apenas parte da história. E se você está com muita dor, a medicação pode ser útil, mas isso é apenas parte da história. Porque essa fome, esse anseio por um significado mais profundo, uma conexão mais profunda, é na verdade a sua fome espiritual inata e congênita. E a fome é uma fome divina. Ela nos impulsiona em uma busca. E todos nós a temos. Ninguém está de fora. Ninguém não é espiritual. Um cérebro espiritual, todos nós temos isso. Podemos rastreá-lo em seus genes. Isso é seu. Sério? Mas como descobrimos isso? As pessoas querem saber como eu chego lá. Bem, exatamente onde está a dor é o portal de entrada. Onde estava sua dor? A minha dor estava bem aqui. No seu peito e coração. Eu conseguia sentir no meu peito porque estava com o coração partido. E minha pergunta, que estava na minha mente, no meu corpo e na minha alma, era: o amor é real? E, porque Deus é amor, eu me perguntei: Deus é real? E essa é uma questão bastante amarga. Não só a fazemos aos 19 ou 20 anos, mas voltamos a fazê-la na meia-idade, e novamente como idosos. Existem 3 pontes e não conseguimos contornar isso. Sério? Porque a espiritualidade é inata. E como qualquer qualidade inata, assim como mudamos e parecemos diferentes aos 19, 45 e 85 anos, nossa espiritualidade entra em ação. Não podemos evitar essas questões. E assim como há 3 pontes que nos atraem, tudo começa como uma espécie de... A ignição faz parte do processo espiritual. Espere, ontem tudo estava bem, e hoje me sinto de alguma forma aprisionado. Não me sinto em casa, no meu ser interior. Sim. É tão fácil quando não me sinto em casa no meu ser interior dizer, não me sinto em casa. Meu cônjuge não deve ser mais a pessoa certa para mim. Sabe, eu não sinto o suficiente dentro de mim. Meu trabalho não é grande o bastante. Eu não sou especial o suficiente. É tão fácil olhar para o exterior. E em uma cultura que está apenas até os joelhos em medição e obcecada com quão grande e bom eu sou externamente. Às vezes a resposta não está fora. É um estado profundo de ser dentro de nós mesmos. Como foi seu despertar? Como isso se manifestou? Quanto tempo levou para você fazer a terapia, realizar os exercícios, introspectar-se para refletir durante essa primeira ponte na sua vida? Para a primeira ponte, foram apenas cerca de 6 meses. Embora aos 19 anos, isso pareça muito tempo. Uma eternidade. E eu quero dizer que vejo nas redes sociais que há muitas pessoas da geração Z que estão sentindo muita dor. Sim. E essa dor não é contra você. Na verdade, essa dor é para você. A dor no coração aos 19, aos 20, aos 25 anos é um chamado profundo para buscar a presença da natureza mais profunda da vida. Meditação, oração, caminhada na natureza,
Participe de um grupo de serviço, seu sangha, seu mingling, sua irmandade. Você vai acordar. Você foi feito para acordar. E o primeiro passo do despertar é, na verdade, a depressão. Sério? Sim, Precisa passar pela depressão e experimentá-la. sim. Por que você precisa de depressão para ter um despertar espiritual? Não é uma depressão patológica. Mais de 2/3 do tempo em jovens e adultos é uma depressão de desenvolvimento. É uma batida na porta. Um chamado. Ei, acorde. Acorde. Há 2 anos, tudo estava bem você sendo quem é. Mas, para alcançar um novo nível de existência, não se trata das conquistas externas que virão naturalmente. É necessário responder ao chamado. Vi um vídeo online de Jim Carrey dizendo que depressão é algo como descanso profundo. É como se seu corpo precisasse de um descanso profundo do personagem que você tem interpretado. E eu gostei da forma como ele interpretou isso. Ele disse: eu estava deprimido, mas era como se eu estivesse interpretando um personagem que não me servia ou as minhas habilidades espirituais no nível mais alto. E ele estava literalmente interpretando personagens em filmes, mas provavelmente também estava interpretando um personagem no mundo. E ele dizia algo como: depressão é descanso profundo. É o seu corpo dizendo que você precisa de um descanso profundo do personagem que você tem interpretado. E eu realmente gostei dessa perspectiva. É como: quais máscaras temos usado para nos encaixar, tentar pertencer, nos comparar ou sermos críticos em relação ao que vemos nas redes sociais ou com nossos amigos e como podemos viver de acordo com algum padrão ou algo assim. E então, qual é a ciência disso? Eu amo o descanso profundo, porque descanso profundo significa que entramos no sono mais profundo. Vamos para o mundo dos sonhos, onde encontramos o infinito. E quando acordamos de um sono profundo, estamos renovados. Revigorados. Claro, Sim. sim, e o mesmo acontece com o despertar. Depois e durante a depressão, nós não a resolvemos, não a descobrimos. Você não faz uma lista de prós e contras para sair de uma depressão. Nós não usamos o que eu chamo de nosso cérebro realizador. Não vou planejar uma estratégia para sair da depressão. Não vou pesquisar meu caminho para fora da depressão. Há outro lado do nosso cérebro, o nosso cérebro despertado. E assim como no mundo dos sonhos nós recebemos grande reabastecimento, grande renovação, grande direção em nossos sonhos. Sabemos que somos amados. Sabemos que somos guiados. Acordamos durante o dia, de uma depressão para um despertar. Percebemos que em nossos momentos mais escuros e dolorosos, não caímos em um buraco negro, não caímos em um abismo, mas somos flutuantes. Na verdade, somos pegos, somos amparados. Sim. Sim. E isso não é algo que você meio que descobre, é algo que você experimenta, é algo que você sente no seu coração, no seu corpo, é percebido. Então, espiritualidade não é uma crença, é a capacidade de perceber. Se alguém está sentindo esse estado de depressão agora, talvez esteja nisso há anos. E talvez eles tenham usado substâncias para tentar anestesiar e remover a depressão. Álcool, cigarro, vape, outras drogas, pornografia, qualquer que seja o vício para tentar deprimir a depressão, certo? Isso vai tirá-los da depressão? Usando essas substâncias? Isso nunca nos tirará da depressão, jamais, usar substâncias. Mas o desejo que muitas vezes está por trás do uso de substâncias é transcender. Muitas vezes, quando olhamos para os dados, a transcendência, que é realmente encontrada apenas através de um processo espiritual, é tão desejado, o coração anseia tanto por um despertar espiritual, que podemos pegar o caminho mais fácil e barato. Ok, vou beber um pouco mais. Ok, vou fazer algo como se tivesse tido uma experiência transcendental. E assim podemos notar, ok, estou procurando transcendência. Existe um caminho que realmente funcione? Como posso chegar lá sem drogas? Porque o impulso de ir mais fundo é a fome do coração espiritual. Sim. Como honramos isso? E toda a tradição na Terra nos mostra um caminho. Não importa se sou hindu, muçulmano, judeu, católico ou cristão. Não importa se sou alguém que caminha na floresta ou ao longo da praia. Pode ser através de um serviço profundo, que percebemos, ei, não estamos sozinhos. Altruísmo, amor ao próximo. E acordamos e dizemos, certo, eu limpei a entrada do meu vizinho.
Certo, eu cuidei dos filhos deste casal que estava fora de si. E, de repente, não estou sozinho. E espere um minuto, o mundo não está fragmentado e solitário. A maneira como agimos traz para o nosso ser interior a natureza da realidade. Se eu amo e tenho amor ao próximo. Certo, agora acabamos de ter uma eleição. Não importa se você votou vermelho. Eu te amo. Eu te amo como um companheiro de arquibancada no futebol. Eu te amo como alguém no trabalho com quem tenho que terminar essa tarefa. Eu te amo como meu amigo de 30 anos. Na verdade, eu nem vou perguntar em quem você votou, porque isso não é tão importante quanto o fato de sermos almas na Terra, caminhando por ela ao mesmo tempo, compartilhando essa jornada. E, na verdade, de fato, é amor radical. É amor cívico. É nossa responsabilidade. O governo não constrói o amor cívico. Nós construímos o amor cívico, o vínculo cívico. E tudo parte daí. Sim. Outra citação que você tem é... Você disse, no momento não estamos estudando espiritualidade. Fomos educados para fora de nossa consciência desperta. Fomos educados para fora de nossa consciência espiritual. Quem está nos educando fora de nossa consciência espiritual? São as escolas? São nossos pais? São os professores? É o governo? O que é isso de sair de nossa consciência desperta? Cada pessoa no mundo nasce com a capacidade de perceber o espiritual, sendo que 1/3 dessa habilidade é inato, e 2/3 são moldados pelo ambiente. Assim, nossos pais e avós, através de inúmeras interações. Se você faz parte de uma comunidade religiosa, o pastor, padre, rabino, não importa quem seja, nos primeiros 20 anos de vida, todos contribuem para moldar nossa consciência espiritual natural. E à medida que envelhecemos, nós escolhemos nosso ambiente. Nós escolhemos se meditamos e despertamos. Nós escolhemos se oramos e nos conectamos com o nosso poder superior. Nós escolhemos. É uma escolha. É uma escolha. Sim. Entregar-se é a saída para o vício. Entregar-se é a saída para o trauma. Porém, só nos rendemos quando já estamos no fundo do poço, embora tenhamos sido criados desde o nascimento para manter uma relação constante com nosso poder superior. Uau. Por que não percebemos isso? Porque o presente de 2/3 do ambiente está sendo ensinado, mostrado, orando, meditando ao lado de um dos pais, ouvindo as pessoas falarem sobre, sabe, acabei de perder meu emprego, mas sei que Deus tem um plano para mim. Sabe de uma coisa? Fomos roubados, mas tudo bem. Eu vi toda a comunidade me apoiar e sei que nunca estamos sozinhos. E todos neste bairro são embaixadores do nosso poder superior. Por que é tão difícil para as pessoas acreditarem que a vida está acontecendo por elas em vez de para elas quando tantas coisas ruins acontecem ao mesmo tempo? Parece que o mundo está contra mim. Essa pessoa me deixou. Essa pessoa me roubou. Essa pessoa mentiu para mim. Essa pessoa me furtou. Meus pais me abandonaram. Essa pessoa me traiu. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como isso está acontecendo para mim? Como Deus, isso está acontecendo para mim. E o mundo simplesmente não está contra mim. Certo, uma sobrecarga. Mas sabe quem é o único agente nesta história que é imperturbável? É você. E então você tem toda a escolha de ser um agente de Deus. Não me importo com o que é lançado em mim. Não me importo o quanto dói. Não me importo se sou deixado para trás. Vou escolher amar. Por quê? Por quê? Porque é o caminho para o amor mais profundo e leve que podemos sentir. Isso é uma escolha. Quando escolhe amar, mesmo com tudo contra você. Sim. Ah, é tão importante, Luiz. Eu tive uma experiência que mudou minha vida ao visitar Sua Santidade, o Dalai Lama, alguns meses atrás. E eu fiz a ele uma pergunta muito metafísica, que seus cientistas residentes gostaram. Ele não estava interessado. De jeito nenhum, doutora. Você foi com Arthur Brooks? Sim, sim. Sim. Eu ia nessa viagem, mas tínhamos outros planos. Na próxima. Fica para a próxima. Sim. Bom, então vamos à história. O Dalai Lama não estava interessado na minha pergunta metafísica complexa. Qual a pergunta que você fez ao Dalai Lama? A pergunta que fiz ao Dalai Lama foi: não é o caso de que todos os seres vivos possuem uma faculdade transcendente, pela qual sentem a unidade da realidade, de modo que o amor transferido no leite materno para o humano é o mesmo amor experimentado pelo cabrito ou bezerro? E ele olhou para aquilo e disse: você tem que amar. Faça isso. É o que é. Uma mensagem. E então ele prosseguiu para esclarecer seu ponto singular, que é: amor é uma prática. Amar é uma escolha. Então o amor não é apenas um sentimento. Oh, é tão bom amar. Certo, todos me abandonaram. Eu não sinto amor. Eu não sinto o amor de Deus. Isso dói de verdade. Nós não estamos minimizando isso, certo? Mas essa não é a história do amor. Amor é uma escolha. Amor é uma prática.
Então fui traído. Fui machucado terrivelmente. E vou escolher amar mais profundamente. Sério? Por quê? Por que amar mais profundamente quando as pessoas te machucaram tanto? Porque é a única maneira de sentir a conexão profunda, definitiva com a fonte da vida, que eu chamo de Deus. É a sua palavra, o universo, Jesus, Hashem, sua palavra. Mas essa conexão definitiva é o núcleo de quem somos. Somos construídos, Luiz, como um sistema aberto. Somos construídos, projetados em nossa biologia para estar em conexão sustentada, com a força mais profunda da vida. Estamos biologicamente construídos para estar em um relacionamento transcendente, vivido e diário. Você pode chamar isso do que quiser, mas é essencial para sermos completos, para nos guiar. Não podemos navegar nesta terra como se fôssemos o controle de comando, como se fôssemos o agente de toda escolha e poder, a visão antropocêntrica. Essa é a fonte da dor. Não controlamos tudo. Quanto controlamos? Quando fazemos um bom trabalho e pesquisamos e estrategizamos, em algum lugar entre 2% e 5%. Uau! 95% das coisas mais importantes em nossas vidas. Como eles veem? Para realmente ter uma vida maior, para realmente ter sucesso, é estar em diálogo com a fonte da vida. E Lewis, você vive dessa maneira. Sim. Como você encontrou o amor verdadeiro da sua vida? Você fez uma lista de prós e contras? Ou foi um diálogo com o universo que a trouxe? Sim, quero dizer, estava dizendo antes apenas estar em um estado de jornada de cura, para que eu possa primeiro encontrar a paz dentro de mim e estar aberto a possibilidades e sincronicidades e estar comprometido com a jornada de cura, foi o que acho que me permitiu ver Marta na minha frente e dizer, uau! E isso foi algo que começou a partir de uma conexão espiritual, ao invés de começar em vez de uma conexão sexual. E eu estava tipo, isso é diferente. Eu nunca olhei para isso dessa maneira em um relacionamento, começando um relacionamento. E me comprometi diariamente, quando me conectava com ela, a pensar, como podemos tornar isso espiritual? O que foi meio que o oposto do que eu tinha feito em todos os relacionamentos anteriores, que era tipo, estou sexualmente atraído. Vamos nos divertir. E só depois pensar na espiritualidade. E sempre havia algum desalinhamento. Era como uma energia forçada. E agora parecia mais natural. Apenas parecia alinhado. Parecia harmonioso. Parecia mais pacífico. E naquele espaço, estar ciente das feridas passadas e curá-las, e estar na jornada para curar essas feridas. Me deu mais clareza e mais consciência para ver o que estava na minha frente e para ver, tá, o que é possível para nós se pudermos sincronizar de um lugar de criar conscientemente uma relação espiritual primeiro e ver o que é possível. Não significa que somos perfeitos um para o outro, que vai dar certo, enfim, mas criar a partir desse espaço permitiu a beleza de outras maneiras que eu nunca imaginei. Então o Dalai Lama estava certo. O amor é uma escolha. É uma escolha diária. Sim. E é uma escolha diária também, você sabe. Isso não significa que eu não tenha frustrações na vida ou pessoas que me chateiam. Claro. Mas aprendendo como perguntar, por que isso está acontecendo para mim? E se isso estivesse acontecendo para mim, então eu agradeço a Deus que isso está acontecendo para mim se foi planejado dessa maneira, ao invés de por que isso está acontecendo para mim. Mas, ou por que isso está acontecendo comigo, mas isso está acontecendo para mim. Deixe-me confiar e manter um coração aberto em relação ao que está por vir por causa desse acontecimento, por causa dessa experiência e pelas bênçãos que virão por causa disso. Agora, se isso é factual ou verdadeiro ou não, eu acho que ter essa mentalidade e acreditar que algo bom virá disso me dá mais paz. A prova está aí, porque há uma Marta Sim. real e um relacionamento verdadeiro. Claro, sim, sim. Você escolheu o amor. Você manteve o amor. Sim, eu não bloqueei meu coração de novo, não disse dane-se isso ou qualquer outra coisa de relacionamentos anteriores. Eu estava disposto a curar isso e continuar curando, e depois criar a partir desse espaço. Quando você conheceu Marta, houve alguma sensação em seu coração de que encontrou algo significativo no seu passado? Alguém de importância no seu passado? Eu só lembro que no nosso primeiro encontro, eu estava tipo... Meu ego estava atrapalhando porque eu estava tipo, droga. Eu não pensei que encontraria ela agora. Eu estava tipo, eu só quero que meu ego se divirta por um tempo, sabe? Mas eu pensei, isso não é o que Deus quer que eu experimente.
Sabe, Deus quer que eu viva no mais alto nível de serviço e experimente o maior nível de amor possível. E se eu liderar com uma mentalidade de ego tipo, vou ficar solteiro e me divertir? Eu sabia que isso me limitaria na minha capacidade de servir e sentir amor espiritual. Eu sentiria carinho material, luxúria ou emoções. Mas não acho que sentiria algo puro. Puro tipo abundância. Verdadeiro. Amor cauteloso. Então, eu nunca senti isso em um relacionamento com outra pessoa. Ela criou o espaço. Então, na primeira vez que nos encontramos, ela criou um espaço onde eu pensei, essa é uma conexão espiritual. Não posso estragar isso. Eu meio que tive esse pensamento imediatamente. Puxa, tem algo espiritual aqui. E então, eu tomei a decisão consciente de vou prolongar essa fase de namoro aqui por muitos meses até nos comprometermos, certo? Eu tomei uma decisão consciente de tornar isso uma fase espiritual. Não que não seja mais espiritual, mas era tipo... Espiritual? Sim. Sim. Isso... Focasse no espiritual. Sim. E acho que essa foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Porque isso não cegou minha mente ou meu corpo do que era possível. Não me confundiu quimicamente. E, portanto, pudemos mantê-lo espiritual. E isso foi lindo. E eu recomendo isso para todos. Que disciplina. Foi, sim. Foi uma disciplina extrema. E todo homem a quem contei depois que aconteceu, eles ficaram tipo, isso nem é possível. Como você fez isso? Ficaram tipo, não está no reino da realidade deles. E eu simplesmente sabia que fazer isso da outra forma nos últimos 20 anos, e em vários relacionamentos de longo prazo, não funcionou. Então eu pensei, preciso tentar tudo de forma diferente. E talvez não funcione, ou talvez não seja a escolha certa ou algo assim, mas preciso me inclinar para as sincronicidades espirituais que estou sentindo neste momento. E preciso continuar a me inclinar para a jornada de cura de mim mesmo e criar paz e plenitude dentro de mim. Sabe, independente dela, sabe, se isso vai dar certo ou não, eu preciso continuar desenvolvendo o sentimento de plenitude, a jornada de cura. E então eu vou poder ver, com base nos nossos valores, na nossa visão compartilhada e no nosso alinhamento, e nosso alinhamento de estilo de vida. Se fizer sentido agora, você sabe, faz sentido materialmente criar um relacionamento. E assim, alinhar o sentimento espiritual, a energia com, ok, vamos conversar. Nós temos os mesmos valores? Se estivermos completamente desalinhados, então tudo bem, talvez sejamos apenas amigos. Quero garantir que tenhamos um relacionamento harmonioso, entrando em um relacionamento harmoniosamente com nossos valores, nossa visão e nosso estilo de vida. Não quero que haja atritos constantes. Então tivemos essas conversas. E eu não estava confuso quimicamente. Então fui capaz de falar a verdade completamente e ver se ela poderia aceitá-la ou não. E o mesmo para ela. Acho que foi uma prática linda. Como você percebeu? Quando ocorreu a percepção de que vocês não são apenas amigos espirituais, mas que esta é a sua parceira de vida espiritual? Sim. Eu acho que no primeiro dia, eu senti que algo estava diferente. Eu não estava tipo, esta é a minha pessoa para sempre. Começar tão rápido. Eu estava tipo, vamos apenas levar um tempo. Não precisa ser resolvido imediatamente. Não precisa ser como, eu tenho esse sentimento e vamos nos casar amanhã. Também queria me dar espaço e tempo para não apressar algo e realmente sentir a experiência do tempo um pouco. Então acho que no primeiro dia eu senti que havia algo diferente em nossa conexão espiritual. E você ouviu isso? Sim, Você pode descrever esse sentimento? paz. Só parecia paz. Senti plena aceitação. Em paz com seu coração? Sim, paz no meu coração, aceitação total. Eu não senti medo. E eu acho que foi assim. Eu não estava com medo se daria certo ou não. Era como se eu me sentisse livre para ser eu mesmo totalmente. Não importava qual fosse a reação dela comigo. Eu pensava, vou ficar bem, seja isso dando certo ou não. Vou ficar bem. E eu acho que antes eu estava mais ansioso. Tipo, eu quero que funcione porque há química. Há uma conexão. Então vamos fazer funcionar. Então eu me abandonava. Ou minha conexão com Deus para agradar alguém, tentar fazê-los felizes, em vez de apenas deixá-los ir ou dizer, ok, isso não estamos alinhados e tudo bem. Então, podemos dizer que no laço que vocês compartilham,
há a presença de Deus, 100%, com certeza. há uma intervenção divina. Sim, sim. Há uma relação, uma conexão espiritual, que cada um de nós tem individualmente com Deus e depois juntos. Sim. E eu não acho... Eu não sei. Você me diz. Tipo, a ciência dos relacionamentos e o que você estudou nos últimos, eu acho, há quantas décadas? 3 décadas agora como psicóloga clínica e professora disso e pesquisadora. Você vê pessoas tendo um relacionamento que é saudável, que é amoroso, um relacionamento pacífico sem uma conexão espiritual? Com a falta de Deus, é possível ter um relacionamento saudável e duradouro? Como psicóloga, você já viu isso? Então, Luiz, nós até olhamos através da ressonância magnética e vimos que quando há amor profundo, amor espiritual profundo, amor divino entre duas pessoas, estamos usando os mesmos circuitos que usamos quando falamos diretamente com Deus. Então, quando me volto para meu poder superior, que chamo de Deus, sinto a mesma presença e amor pelo meu marido. Uau! E isso depois de 30 anos. Uau! Então isso dura. O que dizem as ressonâncias magnéticas de um cérebro que está conectado a Deus, ou numa prática espiritual, versus um cérebro que não tem prática espiritual? Mapeamos isso com muita precisão. E a primeira coisa que todos precisam saber é que somos todos capazes de despertar. Todo cérebro está feito para despertar. Ninguém fica de fora. Mas é uma escolha. Sim. É uma escolha e é uma prática. E como são os cérebros que estão espiritualmente conectados versus com falta de conexão espiritual? Um cérebro espiritualmente conectado, em comparação com um que ainda não fez o trabalho, possui 3 componentes. O primeiro é que, assim como somos amados e acalentados como crianças nos braços de nossos pais ou avós, a rede de ligação fica online e podemos sentir que somos amados e acalentados. Então, Luiz, isso não é uma crença. Nosso cérebro percebe. Ele sente. Parece que é porque estamos detectando algo real. Interessante. Não se trata de um cérebro isolado numa caixa. Não é bom se sentir assim. Acredita que é amado e acolhido. O cérebro percebe. Sim. O amor transcendente. Uau. Então, estamos mudando aqui da visão do século XX do cérebro, que produz pensamentos, como o cérebro na caixa, para a visão emergente de que o cérebro é como uma antena, que recebe pensamentos, ou inspiração, ou presença transcendente. Então, se nós, quando recebemos a presença de Deus, como seres encarnados, a rede de ligação se conecta online, e nós a observamos através do fMRI, que rastreia o fluxo sanguíneo. Assistimos literalmente a rede de ligação se engajar enquanto experimentamos, e recebemos o amor de Deus. O que acontece quando a rede de ligação se engaja no cérebro? O que acontece com o corpo? Ah, é belo! Estamos em paz, temos menos estresse, o cortisol diminui. Há uma série de problemas decorrentes do cortisol desregulado, padrões diurnos de cortisol desregulados. Então, quando mantemos um relacionamento com o pensamento através da prática, através da oração, através da meditação, através de como nos tratamos, como você acabou de descrever, a escolha de relacionamentos divinos, nós literalmente recebemos e damos as boas-vindas. Deus escolhe quando Deus se manifesta, mas podemos convidar e receber Deus. E quando sentimos a presença de Deus, quando Deus nos toca, a rede de ligação fica online e mostra que somos amados e acolhidos. O segundo circuito que todos nós temos é que existem múltiplas formas de inteligência, de múltiplas formas de atenção. Existe a atenção da pista de boliche, que é Foco limitado. muito foco. E há momentos para isso, certo? Precisamos dessa disciplina. A pista de boliche sozinha não é suficiente. Eu tenho que tê-la. Eu tenho que conseguir esse trabalho. Vou fazer A mais B mais C para fechar esse negócio. Isso não é um mapa preciso da estrutura da realidade, porque a vida é cheia de surpresas e mudanças bruscas. E temos outra rede de atenção. Existe outro sistema de percepção, que não é nossa atenção dorsal, mas nossa atenção ventral, onde os holofotes se acendem e o mundo se torna muito maior e mais brilhante. E uma nova direção surge. E isso nos permite receber orientação. Qual é o nome daquele passo? Então somos amados e amparados, pois todos temos uma rede de vínculos e somos guiados. Nós somos feitos para receber orientação divina.
Fomos feitos para perceber a direção do universo, amados, protegidos e guiados. E o terceiro circuito, o terceiro componente do cérebro desperto com o qual todos nascemos prontos para usar, é que você, Luiz, está na sua cadeira e eu estou na minha. E também temos amigos em Nova York, Cincinnati, Londres e Des Moines, certo? Somos seres separados e, ao mesmo tempo, fazemos parte dessa grande unidade. Sim. O cérebro é construído para receber e perceber separação e unidade. Uau. A região parietal cria fronteiras claras. Com o fluxo sanguíneo, vemos nossos trajes biológicos únicos e diversificados, cada um em seu lugar. Ainda assim, somos parte de uma única família da vida e de uma unidade de consciência. Essa capacidade nos permite saber que nunca estamos sozinhos. Então isso é unicidade ou o que é isso? Isso é a unicidade. Unindo os três circuitos, eles não funcionam isoladamente. Somos amados e sustentados. Somos guiados e nunca estamos sozinhos. Esse cérebro desperto é seu. Está disponível para todos. Mas e se alguém foi ferido por a ideia de Deus, ou alguém que represente Deus, ou religião? Muito importante. Tão importante. Quando alguém foi abusado, abandonado, de qualquer forma, por uma ideia religiosa, Sim, talvez por um dos pais que dizem ser religiosos ou espirituais, mas gritam, berram, abusam de outras formas. Como ultrapassamos a dor e o sofrimento causados por alguém em nossa vida que tem uma conexão espiritual com Deus e nos machuca? sim, Ou machuca alguém que conhecemos e destrói nossa fé em Deus, na religião, no universo, na espiritualidade? sim, sim. E é exatamente. É assim que isso acontece. Então aqui está a chama da verdade, a presença de Deus, o fogo. E aqui está a tocha. E aqui estou eu, o portador humano da tocha. E quando nos encontramos, especialmente como crianças ou adolescentes, os adolescentes são extremamente conscientes quando conhecemos um portador da tocha que fala sobre a chama. A luz. A luz, a verdade. Mas quem não faz o que diz quando vemos hipocrisia, há uma tendência de apagar a chama. Agora, como portador da tocha, eu poderia ser um pouco fraco. Talvez eu pudesse ser um pouco hipócrita. Julgadora ou qualquer coisa assim. Diga uma coisa Sim, e sim. faça outra. Ou posso ser bastante falho e transgredir. E quanto mais o portador da tocha falha na mensagem, mais dor na criança e mais provável que ela apague a chama. Agora, a boa notícia é que uma lesão espiritual pode ser curada. Uma lesão espiritual sempre pode ser curada porque cada um de nós tem a capacidade inata, dada por Deus, de se conectar ao relacionamento transcendente. Tem a capacidade inata de renovar a conexão com o nosso poder superior. Como? E há duas maneiras. Uma é encontrar um portador da tocha que realmente vive o que prega. Certo. Isso restaura nossa fé. Sim. Alguém que incorporou está segurando a chama e anda em harmonia, que é amoroso, que é incondicionalmente devotado, que fala de Deus com o mesmo amor que vive por nós. E isso pode ser um pai, conselheiro, pode ser um coach, pode ser qualquer pessoa. A segunda maneira é que podemos convidar um ao outro para ter uma conexão direta com a tocha. E em algumas tradições de fé, isso pode ser através da oração ou comunhão, mas também há práticas na linguagem da vida. E de fato, Luiz, eu tive um colega muito querido, o falecido Dr. Gary Weaver, que por 36 anos trabalhou com meninos que foram transgredidos por portadores de tochas. E alguns desses meninos foram tão transgredidos que não queriam ouvir sobre religião e espiritualidade. E eles foram tão abusados que se tornaram abusadores. E assim, a terceira vez que esse jovem iria diante do juiz, então entrou o Dr. Weaver. E o juiz disse: "Tudo bem, você tem uma escolha, jovem. Aos 15, 18 anos de idade, você pode ir para a prisão." Que havia sido abusado sexualmente e depois fez a mesma coisa. E então fez a mesma coisa. E ele disse: "Você pode ir para a prisão, ou pode ir para o deserto Weaver, com o Dr. E lá ele compartilhou com eles uma prática que os convidou de volta à chama. E eu fiz essa prática, Luiz, com banqueiros em Midtown. Eu fiz essa prática com generais do Exército dos Estados Unidos.
Eu fiz isso com crianças dormindo sob a ponte do Brooklyn. Fiz com todo mundo porque há um cérebro desperto. E há uma fonte de toda a vida, que eu chamo de Deus. E todos nós podemos voltar à chama. Vamos tentar? Sim. Ok. São 90 segundos. Tudo bem. Está na língua da vida. Vou te convidar para fechar os olhos, limpar seu espaço interior. Na sua câmara interna, eu te convido para colocar diante de você uma mesa. Esta é a sua mesa. E a sua mesa, você pode convidar qualquer pessoa, viva ou falecida. Quem realmente tem seu melhor interesse em mente. Qualquer pessoa viva ou falecida, que realmente tenha seu melhor interesse em mente. E com todos sentados ali, pergunte-lhes se eles te amam. E agora você pode convidar seu eu superior, a parte de você que é muito mais do que qualquer coisa que você possa ter ou não ter, qualquer coisa que você possa ter feito ou não feito, seu verdadeiro eu, eterno e superior. E pergunte se você se ama. Agora, finalmente, você pode convidar o superior. Seja qual for a sua palavra, do jeito que você souber, seu poder superior. E pergunte se eles te amam. E agora, com todas essas pessoas sentadas aí, o que elas precisam compartilhar? O que eles precisam te mostrar agora? O que você precisa saber? Quando estiver pronto, convido você a voltar. Ver o... Vamos. Muito bonito. Eu vou apenas anotar a pose de todos. Adoraria que as pessoas que fizessem este exercício comentassem abaixo quem estava sentado à sua mesa. No YouTube ou onde quer que você esteja assistindo, escrevam abaixo nos comentários, porque eu acho que é realmente um exercício muito poderoso. Comente abaixo. O que foi revelado a você? Imaginei uma mesa redonda. Eu estava sentado aqui, e à esquerda estava Jesus, meu pai, que não está mais neste mundo, meu avô falecido, minha mãe, que está aqui, e depois Marta, Uau! minha noiva. Então era meio que um meio círculo, e todos eles estão olhando para mim, e eu perguntei a eles, qual era a pergunta mesmo? Foi sobre o amor de cada um deles, e se eles me amam, era isso, né? E todos eles, senti como se fosse um grande abraço. Senti como se fosse esse grande tipo de abraço de todos eles. E então, quando meu eu superior falou comigo, foi como claro que você é amado, e eu te amo, certo? Foi esse sentimento de todos na mesa e do meu eu superior. E então, quando eu pedi a Deus, ou o que Deus e todos eles estavam falando comigo, o que eu precisava ouvir era perdoar mais, amar mais profundamente e servir mais. Então era tipo, continue se perdoando. E era mais uma reflexão tipo, perdoe-se de tudo do passado onde você se sente envergonhado, culpado, inseguro. Perdoe a si mesmo e aos outros. Ame-se mais profundamente e ame os outros mais profundamente. E continue a ser mais útil. Tipo, apenas sirva, sirva, sirva. E, voltando à sua pergunta, acho que é uma coisa bonita que deveríamos perguntar a nós mesmos. Como posso amar mais profundamente? Que é o que você mencionou há pouco tempo. E eu acho que é muito difícil amar profundamente se não nos perdoarmos pelas decisões que tomamos no passado ou se perdemos a confiança em nós mesmos porque tomamos decisões ruins que nos machucaram. Machucamos os outros. Eles nos machucaram. Permitimos que coisas acontecessem, seja o que for. Se nós perdemos isso, se nós perdermos a confiança no amor,
e de que o mundo é bom, ainda não nos perdoamos. E eu não acho que me perdoei por muito tempo até alguns anos atrás. E eu tive que realmente aprender a aceitar todas as partes de mim que eu achava que eram meio ruins ou desagradáveis, ou simplesmente que eu não fiz no meu mais alto nível de consciência. E aprendi a perdoar e aceitar. Para eu ter a capacidade de me amar. Porque eu acho que não me amei completamente por mais de 35 anos. E eu acho que quando eu aprender a me amar, poderei servir de forma mais autêntica e melhor. Posso servir de um lugar melhor. Agora, ainda fico frustrado no mundo humano, e as coisas ainda me incomodam. Mas eu acho que sou melhor se escolher como posso amar e servir melhor, em vez de vou segurar a frustração. Porque sei que raiva ou frustração, embora talvez seja bom liberá-las, não é bom permanecer nelas por muito tempo. E aí retribuir com amor e serviço. Então, sim, é um belo exercício. Como você chama esse exercício? Hosting Council. Hosting Council. E cada pessoa à mesa é uma relação sagrada e transcendente, esteja ela encarnada ou não, esteja aqui na Terra ou já tenha partido. Sim, Cada pessoa, aquelas que realmente têm nosso melhor interesse em mente, nosso eu superior e nosso poder superior. E somos feitos para estar nesse relacionamento profundo. Portanto, Hosting Council é uma maneira de reivindicar nosso direito de nascença. isso é interessante porque eu falo sobre a importância de ter mentores e líderes em sua vida que possam guiá-lo financeiramente, nos negócios, na saúde e nos relacionamentos. Apenas pessoas que têm sabedoria, você sabe, que já estiveram lá e fizeram isso. E eu acho poderoso ter um conselho espiritual também. Não apenas um conselho físico de mentores, mas mentores espirituais. E realmente conectar-se com esse poder interior, essa sabedoria interior, o que pode parecer um pouco estranho ao fazer este exercício. Você sente algo diferente. Você sente mais unidade, que é o terceiro passo de que você fala no The Three Circuits of an Awakened Brain. Sabe? Seja real ou não. Se você acredita que é real, sentirá que é real. Por tudo que sei, isso tudo pode ser uma simulação. Não sei se realmente estamos aqui na Terra ou se é um sonho. Mas se acreditamos que é verdade, criamos a culpa que é despertada. E a ciência prova, com base em exames de ressonância magnética, o que é possível com um cérebro desperto. Aqui está o que é possível com um coração desperto. E quando você os sincroniza, cara, a vida é abundante e poderosa. E é simplesmente uma experiência melhor. Você quer ter uma experiência bonita ou uma experiência de sofrimento? E a confirmação veio na prática, porque quem estava ali na quina? Marta. Verdade, exatamente. Sim. Então a pergunta é respondida por nossa caminhada vivida, quando realmente despertamos e percebemos que somos amados, acolhidos, guiados e fazemos parte da grande unidade, nunca sozinhos. E então, aparecemos uns para os outros em serviço, como você disse tão bem, para sermos amorosos, acolher, guiar e nunca deixar ninguém sozinho. Então estamos vivendo uma vida desperta. E essa é a vida gloriosa que é nosso direito de nascença. Como alguém pode descobrir se está apenas, tipo, eu não sei minha direção na vida, eu não sei qual é meu propósito, e quero descobrir meu propósito? O que dizem a ciência e a espiritualidade sobre como as pessoas podem descobrir e viver seu propósito? Então, o propósito está escrito em nós, e através de nós e do nosso passado. Não é algo que precisamos desenvolver em uma lista de 8 pontos, mas algo que podemos descobrir. Luiz, podemos fazer mais um ensaio? Bora? Ok. Essa prática eu chamo de o caminho da vida. Tudo bem. Vou convidá-lo a fechar os olhos. Ok. Respire fundo. Convido você a se lembrar de um momento em que você queria algo muito intensamente. Aquela porta vermelha era sua. Você queria aquele emprego, aquela escola, aquele time. Você queria que ele ou ela ou eles dissessem sim. E você fez tudo certo para conseguir aquela porta vermelha. Você pesquisou isso.
Você foi tático. Você planejou A mais B mais C. Aquela porta vermelha era sua. Você vai para a sua porta vermelha, pega a maçaneta, mas a maçaneta ficou presa. E você não pode acreditar que ficou porque fez tudo certo. A mais B mais C. Você pode chutar a porta, pode sacudir a maçaneta, mas só porque ela está presa. Você tem que mudar. Você gira 40, 80, 120 graus e nada. Mas bem ali, há um amplo e cintilante amarelo. Você poderia ter dito que portas amarelas não existem. Você nunca ouviu falar de portas amarelas. Do outro lado da porta amarela está alguém que te faz sentir vivo, um trabalho que é mais adequado para você, um mentor que vê em você além do que você sabia que existia em si mesmo, uma comunidade onde você pertence. Aquela porta amarela não era o que você queria, mas e melhor para você. E ao se sentar novamente, você pensa na porta vermelha emperrada e na curva fechada que o levou à ampla porta amarela aberta, que tem tudo a ver com quem você é e onde você está hoje. Havia alguém naquela curva fechada que talvez tenha te contado uma história. Você poderia tê-los encontrado por 2 minutos em uma festa ou na cafeteria. Poderia ter sido um conselheiro, um avô que pela primeira vez compartilhou uma história que você nunca ouviu antes, ou um anjo na trilha, apontando você para a porta amarela aberta. E agora, finalmente, enquanto você se senta aí, preso na porta vermelha com um anjo e uma porta amarela bem aberta, como realmente são encontradas as partes mais importantes de nossas vidas? É apenas através do planejamento? Claro, temos que fazer nossa parte. Mas será que não somos menos criadores de nossos caminhos e mais descobridores de nossa jornada? E se alguns dos aspectos mais profundos e importantes das nossas vidas estão em um diálogo profundo com a jornada da vida e com a porta vermelha, a curva fechada, anjo e porta amarela aberta, em que parte do caminho da sua vida está o seu poder superior? Onde está Deus? Deus está na porta amarela aberta e porta vermelha emperrada? Será que Deus está no anjo da trilha? Está nele e na sua abertura para dialogar com a força sagrada profunda em nós, através de nós e ao nosso redor? Se pergunte, você esteve em um caminho espiritual o tempo todo? Quando estiver pronto, convido você a voltar. Foi muito divertido. A estrada para a vida. A estrada da vida, A estrada da vida. que é um caminho espiritual. Nunca estamos fora do caminho. Quando estamos deprimidos, estamos no caminho. Quando erramos, estamos no caminho. E qual tem sido a parte mais, eu diria, desafiadora do seu caminho? Bem, em The Awakened Brain, escrevo sobre o que quase nos quebrou, que foi meu marido e eu, por 5 anos, lutamos contra a infertilidade. Oh, meu E Deus. foi brutal. Uau! As pessoas não falam o suficiente sobre infertilidade. E desde que lancei este livro, homens e mulheres, mas principalmente homens, vieram até mim e disseram: minha esposa e eu lutamos por 3 anos. Ninguém falou sobre isso. Não havia ninguém, nenhum dos meus amigos com quem eu pudesse falar sobre isso. Sabe, a criança certa chega da maneira certa na hora certa. Tornar-se pai ou mãe faz parte do caminho da vida. E seja porque você carregou um filho, ou carregou 2 ou 3 filhos, ou através do casamento ou da adoção, seu filho espiritual vem. Deus faz famílias. Esse foi seu momento mais difícil? Sem dúvida, o momento mais difícil para nós foi a luta para encontrar nosso filho, em todo o tempo e espaço. Qual foi a maior lição para você durante aqueles 5 anos tentando ter filhos, mas não conseguindo naquele momento? Eu estava muito deprimida por não estarmos conseguindo engravidar. Quantos anos você tinha? Então eu tinha 30 anos e meu marido tinha 31. Então você tinha uns 19 anos quando teve sua primeira fase de depressão, certo? Que foi a emergência, a idade adulta emergente. E foi o que agora sei ser uma emergência espiritual inata,
que primeiro se manifesta como uma luta existencial. Quando expandimos nossa capacidade espiritual, inicialmente parece como um copo meio vazio de espiritualidade. Mas isso foi diferente porque, embora existam 3 pontes de emergência espiritual, depressões de desenvolvimento que se abrem para o despertar, se dissermos sim. Há também tempestades de granizo e eventos de vida muito indesejados, traumas. Sim. E esses também batem a porta para o despertar espiritual, crescimento espiritual pós-traumático e uma resposta espiritual ao sofrimento. Então, minha maior descoberta através da nossa luta de 5 anos para encontrar nossa família era que a depressão era a prisão doméstica do meu ego. Eu me tornei miserável. Uau. Eu estava tão deprimida porque não estávamos conseguindo conceber. Existem 500 mil crianças em lares adotivos. Há 20 milhões de crianças disponíveis para adoção ao redor do mundo. Eu poderia ter sido mãe em 3 meses, e eu me tornei infeliz. Uau. Por causa do meu ego, minha visão limitada do que era ser pais. E onde o mundo se abriu para mim foi quando percebi, nesta jornada longa e dolorosa, que o que é um pai ou uma mãe é amor profundo e compromisso definitivo. E não importa se eles têm o meu nariz ou, você sabe. Seu DNA. Sim, de forma alguma. É Deus quem traz a alma à terra. É seu filho. Sim. E se você puder imprimir um DNA espiritual em alguém através do seu cuidado, do seu guia, do seu amor, isso é quase mais importante do que um DNA físico, na falta dessa orientação espiritual. E essa criança é seu filho espiritual. Da mesma forma que você conheceu Marta, seu filho vem, seja através do corpo de Marta ou através de outro país na Terra. Esses são seus filhos espirituais. Sim. E ao longo da estrada da vida, Deus garante que vocês se encontrem. E você sabe, da mesma forma que conheceu Marta, sua parceira espiritual, que este é seu filho espiritual. Se você estivesse com 30 anos, ou de 30 a 35, quando estava nessa fase depressiva da vida e permitindo Sim. que seu ego o prendesse nessa prisão de depressão e escolhesse isso. Sim, O que você diria ao seu eu mais jovem? Talvez você não tivesse ouvido, mas o que você diria ao seu eu mais jovem sobre como se libertar daquela prisão do ego? esteja preparado para esta grande aventura. Abra os olhos para a orientação. Deus é bom e o universo é abundante. E as sincronicidades voltam e o caminho da vida se eleva para nos encontrar. Levei 5 anos, poderia ter levado 10. Se eu tivesse aprendido mais rápido, poderia ter feito em 2. Sim, sim, sim. É um diálogo, não é uma corrida. E este, no caminho espiritual, é onde passamos da medição do humano para o testemunho do incrível diálogo. Já era psicóloga clínica nesta época? Ah, eu era, sim. Então, como psicóloga, cientista, pesquisadora, você não conseguiu ver as práticas que também puderam te apoiar naquela época? Ou você estava apenas muito do seu jeito? Ah, então na época em que meu marido e eu estávamos lutando com o desejo de ter filhos, e essa espécie de infertilidade inexplicada, que agora sei que é um impasse espiritual. Não havia nada na psicoterapia convencional que fosse remotamente útil para nós. Não havia nada, nem uma pequena parte na psicoterapia convencional, psiquiatria, nada estava lá porque estávamos passando por uma morte do ego. Era apenas tipo, medique-se, certo? Ou fale sobre seus sentimentos de desejo de ter um filho. Mas não estava ajudando. Sim, Quanto mais você falava, ainda sofria. e não havia uma resposta para isso. Não existia uma solução. Certo. Então, o que fazemos quando ainda não há uma solução no mundo material para nossos problemas físicos ou dor? Porque eu estava presa, Louis, em perguntar repetidamente: por que não estou conseguindo o que quero? Como posso pesquisar isso mais diligentemente para conseguir o que quero? Que estratégia? Qual tática? Vou bater naquela porta vermelha até derrubá-la. E finalmente eu entendi. Espere um minuto. Talvez eu pudesse parar de perguntar o que eu quero e como vou conseguir isso. E em vez disso dizer: o que a vida está me mostrando agora? O que a vida está me revelando agora? Ah, cara. Será que há uma porta amarela por aí? Isso não é o que eu queria, mas é melhor. Nossa. E como acabou acontecendo, encontramos o menino mais lindo do outro lado do mundo.
que despertou meu coração espiritual. Uau. No segundo em que vi o vídeo dele, me tornei mãe. Tive um amor avassalador como nunca havia sentido antes. Eu amei esse garotinho. E Lewis, naquela noite, concebemos a irmã dele naturalmente, Qual é? após 5 anos. De jeito nenhum. Sério? Mas foi porque eu me tornei uma mãe espiritual. Caramba, que sincronicidade. Isso é loucura. Isaiah despertou meu coração. Uau. E então eu entrei neste campo infinito de amor. E Leah entrou. Ai, meu Deus. Então, 5 anos tentando. 5 anos de fertilização in vitro. Fomos a equipe que inventou a fertilização in vitro. Oh, meu Deus. Foi um problema não biológico, era espiritual. No nosso Oh, meu caso, Deus. repito, no nosso Sim. caso. Porque você tentou de tudo fisicamente, medicamente, Ah, tudo. As melhores equipes. naturalmente, e injeções e tudo mais. Ah, quero dizer fertilização in vitro e tudo mais. Por 5 anos. Muitas fertilizações in vitro e Lewis foi uma resposta Eu espiritual. acredito nisso. Eu acredito nisso. Porque no dia em que me apaixonei por Isaiah, depois de 5 anos concebemos Leah. Isso é incrível. Quero dizer, incrível de uma forma ótima, mas é uma lição poderosa. Nem acredito no timing. Que timing perfeito, cara. Eles são gêmeos espirituais. E eles se amam. Incrível. E compartilho em The Awakened Brain algumas sincronicidades. Sim, Existem também algumas experiências e místicas. eu acredito nisso. Uau. Vou contar. Tive uma noite em que acordei de repente. Louis, meu marido, estava tão deprimido que ele se deitava no chão. Quer dizer, ele estava tão deprimido. Então, tínhamos os empregos que queríamos. Tínhamos a casa que queríamos. Amávamos nossos amigos. E havia o maior vazio em nossos corações. E meu marido, com 32 anos, deitava no chão. Literalmente, eu olhava para a cama esperando. E ele dizia, nossas vidas são vazias e sem sentido sem filhos. Ai, meu Deus. Vocês não tinham uma prática espiritual naquela época? Eu tinha uma prática espiritual, mas encontrei um obstáculo que eu mesmo tinha imposto, que era a persistente pergunta: por que não estou conseguindo o que quero? Você sabe, existe essa ideia de manifestação, de enviar para o universo e você receberá. Aham. E isso é meio que a lista de compras da Amazon. Mas a visão maior que você compartilhou em sua história com Marta não é: eu vou entrar neste aplicativo e naquele, e eu quero alguém que tenha mais de 1,70 m, e alguém que pratique esportes, e alguém que quer focar na família, tudo isso. Você não faz uma lista de compras e vai comprar uma Marta. Verdade. Não se faz assim. É uma mudança de o que eu quero e como vou conseguir, para uau, o que a vida está me mostrando agora, o que Deus acabou de colocar no meu caminho. E esse diálogo com a vida é uma vida desperta. Isso é usar seu cérebro desperto. E com a Marta, você sabia, em seu registro profundo de consciência espiritual. Isso foi um coração desperto que sabia que, espere um minuto, isso tem significado, isso tem profundidade, isso tem orientação sagrada, Sim. que ainda está por se desenrolar diante de mim. Veja, o que eu quero e como vou conseguir. Eu chamo isso de alcançar a consciência. Isso apenas é construído com base nas informações de ontem. Você sabe, quando criança, eu via pessoas, sabe, e famílias assim. Quando criança, meus pais sempre diziam: um dia você será mãe, faça isso antes dos 30. E tudo isso é informação arquivada de ontem. Mas o coração oculto, o coração desperto, consegue receber aquela quantidade enorme de informações que ainda tem que se desdobrar diante de nós no futuro. Por exemplo, a porta amarela é melhor do que o que queremos, porque ainda não imaginamos o que está em nossa aventura espiritual. Sim. Então, o que você diria? Como psicóloga clínica, o que é a ciência da manifestação? Qual é o processo de manifestar seus desejos espirituais? Eu diria que é a abordagem de Lewis, que é caminhando com o coração espiritual aberto, fazendo nossa parte. Mas então olhando com grande amor, respeito e apreço. Quando alguém aparece, quando surge um momento, quando um professor, um amante aparece, você não esperava. Você não sabia que seria tão grande. Não. Não sabia que aconteceria. Não. Mas você sabia que isso é real. Vou aceitá-lo e refletir sobre isso como um presente. E vou agir de acordo. O que estava te impedindo de manifestar um filho, manifestar o que você realmente queria, o que você desejava? O que estava te impedindo de manifestar por Lindo. 5 anos?
Pela sabedoria que sustenta o seu ponto, estou convencido de que temos exatamente os impasses que precisamos, certo? Então, por que eu não engravidava? Você não os quer, mas Só precisamos. aquelas para a nossa jornada, para a próxima estação das nossas vidas, para que possamos crescer, despertar e florescer espiritualmente para estarmos preparados. Então eu ainda não estava preparado para realmente ser uma mãe espiritual. Se você tivesse tido o filho aos 30, no começo, No primeiro dia, primeira viagem ao Caribe, certo? versus tê-lo 5 anos depois, acontecido. Então, no primeiro dia, você sabe, pensamos, Será fácil. Vamos fazer isso. vamos começar uma família, Sim. certo? Como se nós apertássemos todos os botões e controlássemos tudo. Vamos engravidar como se os humanos decidissem quando engravidar. Os humanos podem criar as condições, mas os humanos não podem decidir quando engravidar. Então fomos para o Caribe, certo? Viagem adorável. Voltamos algumas semanas depois. E o quê? Não grávida. Tudo bem, só a primeira tentativa. Quem tem na primeira? Fomos para Sedona, ótimas férias. Voltamos e o quê? Nenhum bebê. E depois de cerca de 6 meses disso, começou a me aterrorizar porque eu tinha essa sensação assustadora e deprimente de que não conseguiríamos o que queríamos. Essa é a porta número 1, alcançando a conscientização. O que eu quero? Nós temos este objetivo. Nós temos esta visão. Eu quero atravessar a porta, abri-la e alcançar o objetivo em mente. Sim, E não está funcionando. não está funcionando? Então você começou a se sentir ansiosa, assustada, nervosa. Foi assustador. Sim. Aterrorizante porque ninguém espera isso. E quando você se sente aterrorizado, ansioso, deprimido, porque não está conseguindo manifestar o que deseja, o que acontece? Uma crise existencial, Sim. certo? Então não é só que Vai chegar mais rápido se você estiver apavorado, deprimido e ansioso por não estar vindo? o convite para ir mais a fundo e começar a testemunhar a vida. Eu quero dizer, se a coisa que queremos chegará mais rápido Oh, não, o bebê não vem mais rápido só porque eu estou completamente deprimido. e tentando mais. Não, não. Veja, só esse impasse foi o impasse que eu precisava para começar a fazer algo, sendo ou não mãe, que era começar a olhar para a natureza mais profunda da vida, para parar de pensar que eu controlava as coisas de forma tão absoluta, para deixar de ser tão carreirista. Eu amo meu trabalho, sou apaixonado pela minha profissão, mas carreirista é um certo apego egoísta a querer que as coisas sigam do meu jeito. É diferente de ser apaixonado pela sua vocação ou sua contribuição. E então essa camada de ego, essa camada de controle. Eu estava trazendo isso para a paternidade. Estou pronto. Vamos começar. Hora de ficarmos grávidos. E o que percebi nessa jornada foi que a sincronicidade começou a se manifestar suavemente. Às vezes, não tão gentilmente. Dito isso, sabe de uma coisa, isso realmente machuca. Você se sente realmente sozinho. Mas você não está sozinho. Vou te dar alguns exemplos. Então, sabe, eu era uma atleta muito saudável e em forma da NCAA. Eu era uma pessoa em forma e saudável. Eu não podia acreditar que meu corpo estava falhando comigo. Uau. Tipo, como eu não posso estar ficando grávida, sabe? Sabe, eu fui uma líder de torcida. Eu fui uma jogadora de hóquei em campo. Fui uma corredora de Claro, sim. obstáculos, super atlética. Eu não podia acreditar que meu corpo estava me traindo. Logo, o meu, tão forte. Como isso poderia acontecer? Meu marido é um cara em forma também. Como isso poderia acontecer? Foi realmente um baque. Eu diria que foi mais do que um baque. Foi mais como um acidente. Estávamos como um carro destruído, e nossa identidade estava destruída. E tínhamos essa vida fabulosa que pensávamos ser tudo o que queríamos, mas não era nada sem uma criança. Então, bem quando achávamos que, tipo, era isso, você sabe, já era. Luiz, vou te confessar, eu até mesmo cheguei a um ponto em que pensei, será que vale a pena viver se eu não puder ser mãe? Uau. Eu tinha 31 anos. Eu estava apaixonada pelo meu marido. Eu tinha o trabalho que amava. Tínhamos dinheiro. Vale a pena viver minha vida se não posso ser mãe? Se não posso ter o que quero? Não é uma coisa ruim querer isso. Não é tipo, minha vida não vale a pena se não posso ter 100 milhões de dólares. Não. Trata-se de um bebê dado por Deus. O interessante é que agora parece que há algumas mulheres na sociedade que acham que suas vidas acabam se tiverem um filho. Bem, essa é a jornada deles. A identidade delas, a liberdade e a capacidade de fazer o que querem, quando querem, acaba. Isso é algo que vejo às vezes em algumas mulheres na sociedade. Bem, cada um tem seu caminho. É diferente. Só posso falar por mim mesmo.
Mas, no meu caminho, a criança foi um despertar espiritual. O caminho para encontrar nossos filhos, como o livro conta, foi um despertar espiritual. E a criança em si mesma, o próprio filho, a própria filha, é essa ótima. É como uma fonte da presença de Deus. Você pode até sentir do outro lado da casa. É mágico. Sim, é realmente como uma presença sagrada. E como um bebê nasce surreal. É incompreensível a magia que é criada desde a concepção até a construção destas células em um ser que sai de uma mulher. É inacreditável quando você pensa E a nisso. criança surge como puro espírito. Sim, Então siga o exemplo do seu filho. Seria o único conselho. Sabe, não gosto de dar conselhos sobre paternidade porque é mais importante despertar a própria consciência espiritual interior dos pais. Mas, dito isso, observe seu filho de perto. Porque toda vez que meu filho de 2 anos nos atrasou, chegamos na hora certa. E toda verdade, vez que a sim. criança contava uma história, ela acabava sendo um prenúncio do que estávamos prestes a experimentar agora ou mais tarde. Seu filho é um conhecedor. Seu filho nasceu um conhecedor com uma conexão direta com todo o universo. Quando foi que, digo, qual foi o momento em que você desbloqueou a capacidade de parar de forçar o que queria e saiu do seu próprio caminho para criar o espaço para a manifestação acontecer? Sim. Então, Luiz, foi um processo gradual, levou 5 anos, onde aos poucos comecei a libertar o estrangulamento do meu ego exigente. Eu quero ter isso. Eu quero isso. Como é que não conseguimos engravidar? Vou pesquisar os melhores médicos em Boston. O que há de errado comigo? Com você? Com Deus? Com o médico. Sim, com o médico? Precisamos de um médico melhor. Apontar, apontar, apontar. E eu parei de dizer, porque não estou conseguindo o que quero. E comecei a ouvir a Deus. Comecei a ouvir as sincronicidades diante de mim. Vou te dar alguns exemplos lindos. Meu xamã na minha vida é minha doce mãe. E ela me ligou um dia e estava dizendo, quando vocês vão ter filhos? Nós não contamos às pessoas. Sabe, foi tão excruciante. Lembro-me de ir para casa visitar meus pais. Entrei no quarto de hóspedes, abri o armário. E minha mãe tinha todas essas roupas de bebê. Nossa, devastador. Sim, e ela ficou tão decepcionada. Sonhando com isso, querendo isso. Sonhando em ser avó. Sim. Então, meu despertar neste caminho de me tornar mãe foi muito suave e gradual. Houve uma série de sincronicidades, e cada uma delas, surpreendentemente, improvável de ter acontecido por acaso. Sim. Então, minha mãe liga, e ela diz, querida, só quero te contar uma história. Sabe, tem uma mulher aqui perto. Ela não poderia ser mais legal, e acabou de adotar o menino mais fofo. O nome dele é Alan Jones, da Rússia. Tchau, querida. E eu pensei, outra sincronicidade. Estou, sabe, bem chateada, tipo, muito arrasada. Acabei de ter uma fertilização in vitro falhada, e ainda tive que ir trabalhar. Eu era professora na Colômbia. Muita energia. É muita Os energia. alunos estão nas Sim. suas cadeiras esperando. Cadê a professora? Então eu pego o ônibus, subo a Broadway, e são 11 horas. Estou atrasada, não estou lá às 8, não estou lá às 9, e são 11 horas. Quem entra no ônibus, se não um cavalheiro bastante incomum, que é bastante incomum, e eu pensei, não, o cavalheiro incomum está me olhando. Quero dizer, eu estava deprimida. Basicamente, cada fertilização in vitro falhada parece uma morte. É assim que eu É explicava. como uma morte, É assim sim. que sentia no meu coração e meu marido também. Então esse homem continua se aproximando cada vez mais de mim. E eu pensei, de todos os dias, Não hoje fale não. comigo. Quer dizer, eu gosto de ser legal, com o pessoal no ônibus, mas eu não estava nos meus melhores dias. E cada vez mais perto, Luiz, ele se senta bem ao meu lado, nas cadeiras de linóleo laranja. Ele olha e diz, senhora, você parece exatamente o tipo de senhora que viajaria pelo mundo adotando crianças, que teria uma grande família feliz. E Luiz, na próxima parada, o cavalheiro desce do ônibus. Ele só foi de um ponto a outro. Quem o enviou? Outra sincronicidade. Então, claramente, a mensagem está começando a aparecer. Então, seres vivos, todos os seres vivos, fazem parte da mesma sinfonia, do mesmo caminho sagrado que estamos trilhando. No nosso caso, eu voltaria para casa, novamente, provavelmente para a 4ª fertilização in vitro. E eu tinha esse sentimento inquietante. Isso foi com a equipe de outra cidade que inventou a fertilização in vitro. Eu acabei de ter essa sensação assustadora de que não ia dar certo. Eu apenas, você sabe, é um sentimento, a sabedoria interior profunda. Então, enquanto eu subo o degrau da frente da nossa casa, e na escada da frente, bem na frente da porta, tem algo tipo viscoso e úmido. Não sei o que é. Nunca vi isso antes. E eu olho, e é um pequeno embrião morto.
É um embrião morto de pato na minha porta da frente. Ai, meu Deus. Nós moramos lá há 30 anos. Nunca antes daquele dia, nunca depois daquele dia, houve um embrião morto na minha porta. Então, foi uma confirmação, Sim. certo? Agora, isso significa que o universo está contra mim? Não. O embrião de pato morto não significa que o universo está contra mim, só porque não estou conseguindo o que quero hoje. O embrião de pato morto significa que você está realmente sendo apoiado. Você está em um caminho promissor. Há significado escrito na própria vida. Sua jornada, seu propósito está em você, através de você e à sua frente, ao seu redor. Mas ainda era deprimente, e não era o que eu queria. Então eu fui dormir. Eu vou para a cama no meio do dia, nem mesmo no meu quarto. Não consigo encarar o fio. Vou para o meu escritório e ouço. Na janela do meu escritório era vidro de correr, e eu olho. Era a mãe. Era a mamãe pato. Nossa. Ela veio até a porta do meu escritório. Nossa. Batendo com o bico? E ela me trouxe uma minhoca, Uau. seu melhor presente. Ok, todos os seres vivos estão conectados. Ela era uma mãe esperançosa que perdeu seu bebê. Eu sou uma mãe esperançosa que perdi meu bebê. E estamos em relação. Nunca estamos sozinhos. Somos amados. Amados, guiados e unidade. Amados, guiados e unidade. E outros seres vivos estão nisso conosco. Uau. Vou te contar o alinhamento mais emocionante. Meu marido e eu estávamos começando a perceber que talvez haja um bebê por aí para nós. Adotar, você quer dizer? Sim, para adotar. Sim. Parar de tentar e forçar. Forçar. Claro. Mas eu não Sim, consegui sim. tirar meus dedos pegajosos de controle disso. Sabe? Alcançar a consciência é A, mais B, Sim, mais C. claro. Como vou fazer isso acontecer? Você está em seu cérebro analítico, não em seu coração. Sim, Você exatamente. pensou que estava em seu coração. Quero dar amor, ter um filho, começar uma família. Mas era mais como um amor controlador, Sim. eu acho. Versus um diálogo receptivo com Deus. Um alinhamento com o caminho de Deus, a estrada da vida. Então, para o fim da história, Sim. estamos deitados na cama, fio ao meu lado. Acabei de fazer uma fertilização in vitro. Esperançosa, esperançosa, esperançosa. Nós tínhamos ido para outra cidade. Fomos para Filadélfia para encontrar a equipe, com cirurgiões de Woodsville que desenvolveram a fertilização in vitro. E eles são excelentes cientistas e excelentes médicos. Mas, para nós, novamente, eu tive aquela sensação depressiva. Então, lá estamos nós, deitados na cama, num hotel caro, só uma noite. E o controle remoto está quebrado. Eu penso, por que estamos em um hotel caro e o controle remoto está quebrado? Este lugar não Quando meu funciona. marido está mudando de canal, ele normalmente Sim, claro. é dono do controle remoto. Mas há só um canal. E neste hotel, não tínhamos escolha, a não ser ficar na cama assistindo 4 horas de um documentário. E o que é? É a história de um garotinho que vive em um lixão. É outro país. E o menino, através do tradutor, diz: não me importo de não poder ir à escola. Não me importo de viver nesse monte de lixo. Mas dói tanto não ser amado. E eu cheiro cola para que a dor desapareça. E eu pensei, sabe de uma coisa? Esse menino precisa de paz. Nós precisamos de uma criança. E o que nos impediu de ser uma família foi nossa mentalidade fechada. É a prisão do nosso próprio ego. E foi isso que se tornou o caminho para encontrar Isaías. Nossa, que lindo. E uma sincronicidade. Isso é incrível. Então estar aberto e ouvir as sincronicidades e depois agir sobre elas. Sim, Pare de resistir a elas, sabe? são para você. Sim. E se você disser sim, a porta amarela está além da imaginação. Está cheia de promessas e esplendor. Não é o que você quer, é muito melhor. É o que você precisa. Cara, isso é poderoso. Tenho algumas perguntas finais para você, Lisa. Mas obrigado por compartilhar isso e quero reconhecê-la por ser um presente. E uma bela, sábia inspiração para todos nós do que é possível. E eu realmente acho que houve uma desconexão espiritual, eu acho, na sociedade. Acho que há forças que tentam nos afastar de uma conexão com Deus. E o materialismo do mundo que tenta nos fazer julgar, comparar, derrubar os outros e nos elevar acima dos outros. A competitividade não é uma competição saudável, mas uma competição raivosa. E então, quero te reconhecer por trazer ciência e pesquisa e conselhos práticos junto com sabedoria espiritual
para que possamos reconectar com aquela parte da nossa alma e do nosso coração que anseia e tem sede e fome por uma conexão espiritual. Mesmo que duvidemos, mesmo que não acreditemos nisso, mesmo que lutemos para ver o sentido de tudo isso, quero reconhecê-la por ser essa voz e por estar constantemente presente por si mesmo, pelos seus filhos e por todos nós. Estou realmente grato pelo seu tempo. Louis, estou profundamente tocada e honrada. E quero agradecer você por ser uma voz clara e profunda. Corpo, mente e alma. Bem no centro da nossa cultura, destemido, respondendo apenas a uma fonte. Eu agradeço. Obrigado. 2 perguntas finais, Lisa. Mas antes, quero direcionar as pessoas para o seu site. Acredito que Lisa Miller PhD seja o principal lugar onde todos os seus conteúdos, livros e materiais estão disponíveis. E Instagram, dr.lisamiller. Dr. Lisa Miller. Se vocês quiserem seguir a Lisa no Instagram, mas em ambos os lugares, vamos deixar os links. E eu adoraria que as pessoas que estão assistindo ou ouvindo deixassem um comentário no YouTube ou no Instagram e compartilhassem o que mais gostaram desta conversa. Eu adoraria saber como as pessoas ressoam. E eu realmente incentivo as pessoas a fazer, como é que se chama? O exercício Hosting Council. É poderoso. Então faça isso e compartilhe quem está na sua mesa e o que foi dito a você no exercício nos comentários do YouTube. O exercício do caminho da vida também. Sinta-se à vontade para fazer esse. Mas definitivamente faça o exercício Hosting Council. Esta pergunta é uma pergunta que faço a todos no final do programa. Chama-se As 3 Verdades. Imagine um cenário hipotético. Você pode viver o tempo que quiser nesta terra, mas é seu último dia. No futuro distante, você pode criar e vivenciar o que seu coração deseja, fisicamente e espiritualmente. Mas por alguma razão, todo o conteúdo que você criou, seus livros, esta conversa e qualquer coisa que você criar até então, vai com você para o próximo lugar quando você partir. Então, as pessoas na Terra não terão acesso a esta conversa, seus livros ou qualquer um dos seus trabalhos, hipoteticamente. Mas no último dia, você pode deixar para trás 3 lições, 3 coisas que você acredita serem verdadeiras. E isso é tudo o que teríamos do seu conteúdo. Quais seriam essas 3 verdades para você? Ame seu inimigo. Ok. Ame seu amor. Ame Deus. Por que amar seu inimigo? Isso não significa expor-se ao inimigo. Isso não significa Ser o melhor amigo do seu inimigo. ou que está certo. Sim. Mas como você disse, Luiz, a escolha de perdoar, de amá-los como uma alma na terra. Tão imperfeita, tão em busca, tão presa em seu próprio ego e ilusões. Isso te liberta a fazer parte do campo do amor, Sim. onde tudo é possível. E você está na estrada, vivo. Última pergunta, doutora Lisa Miller. Qual é a sua definição de grandeza? Estar em profunda conexão com Deus e viver uma vida abundante e piedosa. Gostei. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço. Adorei. Eu entro no nada com a compreensão de que não é nada. Eu vi os dados. Os cientistas fazem meditação. Eu perguntei a eles, por que vocês fazem meditação? Eles dizem, porque é um remédio. E isso é remédio. Eu faço o trabalho porque sou eu, o estudante de pós-graduação, conduzindo esse experimento.